Mais uma vez estou aqui na CSJ Oncologia e nós vamos falar sobre esvaziamento cervical. Pergunta do telespectador. Tudo bem, doutora Débora? Tudo bom, Duda? Tudo que ótimo. Bom estar aqui com você. Mais uma vez e para falar de um assunto importante, olha, tem pergunta do telespectador e percebo que as pessoas estão acompanhando a saúde de você e querendo tirar dúvidas. Então, vamos falar sobre o que é o esvaziamento cervical. O esvaziamento cervical é uma cirurgia oncológica onde nós tiramos os linfonodos cervicais que estão comprometidos por câncer ou profilaticamente em pacientes que têm câncer com alto índice de metastatização. Qual que é o procedimento do esvaziamento cervical convencional? Classicamente, o esvaziamento cervical ele é feito através de um corte no pescoço, que ele pode vir da orelha até a linha média. Isso é o esvaziamento cervical clássico. Agora, nós temos algumas novidades que podemos fazer, que seria uma cirurgia de esvaziamento cervical por robô. Minimamente invasivo seria? Exatamente, uma cirurgia minimamente invasiva, em que nós fazemos um corte nessa região aqui atrás do cabelo, tá? E entramos com um robô aqui atrás e ele consegue performar com as suas pinças, que tem uma rotação de 360 graus, Sim. todo o mesmo esvaziamento que nós, com a nossa mão, precisamos de toda uma incisão maior. E quais são as vantagens? A gente sabe que o procedimento minimamente invasivo, ele traz inúmeras vantagens. No caso desse tipo de esvaziamento cervical. Na verdade, a recuperação do paciente tende a ser um pouco mais rápida, né? Já que nós estamos sendo menos invasivos no acesso, então nós temos menos musculatura aberta, menos cortes realizados, né? E menos dor em pós-operatório. Existe uma tendência a menos dor. Oncologicamente falando, nós temos a mesma resposta, né? De um esvaziamento convencional, que é o que a gente faz um corte no pescoço, de um esvaziamento por robô, onde nós fazemos um corte de forma escondida, né, no caso. Doutora, quem que sofre de esvaziamento? O que é o esvaziamento cervical para quem está em casa? Então, como eu falei, né, o esvaziamento ele vai ser feito em pacientes que têm um câncer daquela região de drenagem, né? Ah, é para drenar exatamente a região que está o câncer. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um câncer na tireoide, onde eu vou ter linfonodos acometidos, né, nessa região aqui do pescoço. Então, o esvaziamento cervical serve para quando eu tenho uma metástase desse câncer para um linfonodo cervical. Então, eu vou retirar esses linfonodos dessa região. Outro exemplo, eu tenho um câncer de boca, um câncer de língua. Esse tumor, ele vai drenar para um linfonodo dessa região, da região cervical aqui. Então, o esvaziamento vai ser a retirada dos linfonodos dessa região ou de todos os linfonodos do pescoço, dependendo de como for o estadiamento do paciente, quer dizer, em que momento do câncer o paciente estiver. Na última entrevista, nós falamos sobre a cirurgia robótica, ela não ser indicada para todos os tipos de paciente. A minha pergunta é, no esvaziamento cervical, todo paciente pode fazer através da robótica? Não, né? Na verdade, são pacientes selecionados. Alguns pacientes, por exemplo, reoperações, às vezes não é possível. Pacientes que têm reirradiações ou irradiações no pescoço, com algumas cicatrizes, a gente não consegue performar um esvaziamento pelo robô. Então, isso vai ser avaliado paciente para paciente, né? A cirurgia minimamente invasiva, né, ela pode ser feita, como eu falei, né, então retroauricular, no caso de um esvaziamento, ou como nós estávamos conversando, né, dentro da boca, né, num tumor de amígdala, por exemplo, não é todo paciente que vai poder ser feito, né, então eu tenho que ter uma abertura de boca ok, para o robô poder entrar por essa região, um pescoço também com uma série de avaliações, né? Exatamente, tem tudo que ser avaliado. Doutora, mais uma vez, obrigada. Mais um tema importante, esclarecendo para vocês que estão em casa, as dúvidas. Mandem pergunta no Instagram, na nossa rede social, veja o nosso canal do YouTube e acesse também o nosso site. Obrigada, doutora.